João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Pai querido, Pai santo, nós estamos aqui reunidos em Teu nome para buscar a Tua presença, para experimentarmos de Ti e para colocarmos diante do Senhor os nossos anseios. Porque, Deus, o Senhor é a videira, é o Senhor quem nos alimenta, é o Senhor quem nos concede vida. Sem Ti, Deus, nós nada somos, sem Ti, Deus, não há esperança, sem Ti não há propósito. Por isso, Deus, nós buscamos a Tua presença e nessa noite a gente pede que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Quantos aqui que já passaram pela frustração de estar no meio de algo importante, por exemplo, uma chamada, ou usando o GPS em algum lugar desconhecido, ou precisando fazer um pagamento, tudo pelo celular, e de repente vem a notificação, sem conexão, ou então buscando sinal. Isso já aconteceu com você? É frustrante, não é? Você fica andando de um lado para o outro, tentando que, de algum modo, por algum milagre, apareça pelo menos um pauzinho ali de conexão para você concluir o que você estava fazendo. A gente tem o aparelho mais moderno, a bateria está cheia, mas sem o sinal, a conexão, sem a conexão, esse aparelho se torna inútil na sua principal função. A questão é que na nossa vida, muitas vezes, nós nos parecemos com esse aparelho. É fácil tornar a vida cristã em mais um item da nossa lista. A gente tem várias tarefas. Ler a Bíblia, aí vai lá e dá um check. Orar, check. Vir à igreja, check. Mas no fundo sentimos que o sinal está fraco. Fazemos as coisas, mas sentimos uma desconexão espiritual. Um vazio. Quantos de nós que não tem uma vida espiritual rotineira, mas sem a presença de Deus, sem a conexão com Deus? A gente faz o negócio mais que ritualisticamente, por assim dizer. A gente faz porque a gente aprendeu a fazer, mas parece que está sem vida, parece que está sem profundidade, parece que está sem conexão. Nessa noite, o que eu quero propor é que Jesus nos oferece um modelo diferente. Ele não nos deu uma lista de tarefas para a gente fazer. Ele nos chama para uma conexão. Ele nos convida para um relacionamento. A vida com Deus não é sobre o que a gente faz para Ele, mas é sobre o que Ele é em nós. Em João 15, Jesus ele nos revela que a verdadeira vida com Deus é uma união vital e permanente com Cristo. Todo o restante é fruto disso. Todo o restante flui disso. É interessante porque eu estava conversando com um empresário essa semana e ele falou assim, não, eu queria trazer alguém que falasse sobre espiritualidade e que pudesse mostrar os pontos positivos da espiritualidade para uma vida boa.
E eu fiquei pensando, será que a espiritualidade é uma das áreas da nossa vida que a gente precisa equilibrar nesse malabarismo do que é viver? Eu penso que não. Eu penso que a espiritualidade, que a vida com Deus, que a conexão com Deus é a seiva que vai nutrir todas as demais áreas da nossa vida. Ela não é uma área da nossa vida. Ela é o fundamento pelo qual a nossa vida precisa ser construída. Ela não é uma demanda, mas ela é a força vital para que a gente possa viver as demandas. O Lutero, ele falava que num dia que ele tinha poucos afazeres, ele tinha pouca vida de oração. Num dia que ele tinha muitos afazeres, ele precisava ter mais tempo de oração, porque a oração é que dava a ele a energia vital para ele fazer as outras coisas. É interessante porque a gente perdeu esse conceito de vida com Deus. A gente vê a vida com Deus como mais uma das tarefas, dentre tantas que a gente precisa. Mas a percepção cristã é que ela é o fundamento para que a gente possa desenvolver todo o restante. Desse modo, vamos tentar analisar um pouquinho esse texto bíblico. E, em primeiro, eu quero mostrar que Cristo, ele é a verdadeira videira e ele, nesse aspecto, ele é a fonte da vida. Percebam o texto de João 15, 1 e depois o 4 e o 5. Jesus vai dizer, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. E ele vai seguir, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim também vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. É interessante porque ele usa uma analogia que todo Israel estava habituado, a videira. Só que para o povo de Israel, a videira era o próprio povo. Era do povo que saía a vida. E Jesus vai dizer, eu sou a videira, porque ele é o perfeito Israel. Ele é a perfeição daquilo que a humanidade deveria viver. E ele vai falar que nós somos galhos vinculados a ele. Da gente não flui vida, da gente não flui seiva. A gente só pode produzir fruto se a gente estiver conectado com ele, se a gente estiver em ligação com ele, se a gente estiver em perfeita sintonia com ele. Pense no carregador do seu celular. Você pode ter o último iPhone, com todas as funcionalidades, mas se a bateria acabar, ele não passa de um pedaço caro de vidro e metal. O que dá vida e funcionalidade é essa conexão constante com a fonte de energia. Nós também somos assim. Nós podemos ter até uma aparência de bons cristãos, frequentar todos os cultos, ter um vocabulário evangeliquez, mas se a gente não tiver uma conexão diária e vital com Cristo, não há poder, não há vida verdadeira. Tem um clichê, e eu acredito que nos clichês tem muitas verdades, que é pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Isso não quer dizer esse poder de super-herói, esse poder extraordinário. Mas a oração é o poder que faz com que a gente tenha boas decisões. É o poder que nos dá sabedoria para as demandas da vida, para os afazeres diários. E esses dias eu estava assistindo um neurocientista falar que só o fato da gente se dobrar de joelho e fazer assim com as mãos ativa algo no nosso glóbulo pré-frontal, não sei esses nomes aí direito, mas isso ajuda significativamente nas nossas tomadas de decisão. Vocês sabiam disso? Em outras palavras, a ciência, quanto mais ela se aprofunda na mente humana, mais ela percebe que a Bíblia tem razão. A nossa vida com Deus, a nossa oração, nos dá sabedoria maior para as nossas tomadas de decisão. O C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz algo muito profundo sobre isso. O Filho de Deus se tornou homem
para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. A nossa identidade não está em sermos bons por conta própria, mas em estarmos enxertados nele. Nele recebendo sua vida para que a gente se torne aquilo que nós fomos criados para ser. O Filho de Deus se tornou homem para que nós homens pudéssemos ser filhos de Deus. Do momento que a gente passa a ser filho, a gente passa a ressignificar as nossas prioridades. A gente passa a ressignificar o nosso casamento. A gente passa a ressignificar o nosso trabalho. A gente passa a ressignificar as nossas escolhas diárias. E o segundo ponto aqui é o segredo da conexão, que significa permanecer. Você pode estar falando, ok, pastor, eu entendi. Jesus é a fonte, eu sou o ramo. Mas como que isso vai funcionar na prática? Na minha vida corrida, entre trabalho, seja no porto, seja no comércio, seja numa prestação de serviço, buscar as crianças na escola. O que significa permanecer? Permanecer tem uma origem no grego que não é uma parada passiva, mas é algo ativo, não é o deixar rolar, é uma permanência intencional. É como num casamento, você permanecer no amor. Se você só ficar parado no seu casamento, ele vai murchar. A permanência ativa significa cuidado com ações diárias. O permanecer em Cristo não é, não, eu estou aqui e faz aí o que você quiser. Não, o estar em Cristo é estar intencionalmente buscando sua presença, é estar intencionalmente lendo a sua palavra, é estar intencionalmente percebendo o que Ele quer de mim nessa área. É interessante porque a gente costuma ir para a Bíblia como quem vai buscar o horóscopo do dia. Já percebeu? A gente abre a Bíblia e fala assim, qual que é a porção de Deus para hoje? E aí lê um versículo e provavelmente daquela Bíblia aqui, sempre são coisas boas, e aí você vai viver a vida baseado naquele horóscopo do dia cristão. Só que o que Deus está nos chamando para fazer é para ler as Escrituras entendendo o princípio de Deus para a vida. Porque aí eu não preciso ficar perguntando, Senhor, qual que é a sua vontade para mim hoje? Porque eu já vou descobrir qual que é a vontade dele para o meu trabalho, como que eu devo me portar no meu trabalho. Eu vou entender qual que é a vontade do Senhor para a criação dos meus filhos. E eu não preciso orar e falar assim, Deus, o que o Senhor quer para mim hoje no meu casamento? Não, a palavra já diz o que Ele quer para mim hoje no meu casamento, para amanhã, para depois e para cada dia. Consegue perceber isso? O permanecer aqui envolve pelo menos 3 disciplinas de conexão. A conexão com a palavra e oração, que é uma comunhão contínua. Envolve a conexão no corpo de Cristo, que é a comunidade genuína. E envolve a conexão pela obediência, que é uma conexão ativa, uma confiança ativa. Então, primeiro, pela palavra e oração, é aquilo que vai te nutrir diariamente. É você olhar e falar assim, Senhor, eu vou ler a Bíblia com uma intencionalidade. Eu quero entender como que o Senhor age na história, para que eu possa entender como que o Senhor está agindo na história hoje. Eu estou fazendo uma série lá na Igreja do Porto, lá em Santos, sobre lamentações. E é interessante porque parece que está falando da história do Brasil. Porque Israel estava para ser invadido pela Babilônia. Por quê? Porque o povo estava vivendo em rebeldia contra a vontade de Deus. Ao invés de eles estarem obedecendo a Deus, eles estavam fazendo aquilo que vinha à cabeça. E aí Deus falou, eu vou mandar vocês para o exílio. E aí quando a Babilônia ameaça de invadir, o que eles fazem? Eles vão buscar ajuda no Egito, ao invés de buscar ajuda no Senhor. Eu falei, Brasil. Porque se você olhar, o nosso país está dividido,
Uma parte está buscando ajuda no STF, outra parte está buscando ajuda nos Estados Unidos. E aí, diariamente, as pessoas estão entrando na internet para ver o que o Alexandre de Moraes vai fazer contra os nossos inimigos hoje. E a outra turma está entrando na internet pensando assim, o que o Trump vai fazer contra os nossos inimigos hoje? E a gente vive nessa expectativa de que o Egito venha e nos livre da Babilônia. O que acontece é que a Babilônia chegou e destruiu Israel, porque o coração deles não estava no Senhor. O que a gente precisa como povo de Deus é colocar a nossa esperança nele e falar, Senhor, de fato, levante um povo que te honra, um povo que te glorifica e um povo que faça a diferença enquanto a Babilônia vem. Porque a hora que a Babilônia chegar, ela encontre não um Egito que nos defenda, mas um Deus que intervém. Aí precisa estar a nossa confiança. A caminhada com o corpo de Cristo significa o seguinte: significa que eu preciso do outro para orar por mim, eu preciso do outro para me ensinar, eu preciso do outro para eu crescer espiritualmente, moralmente, crescer como pai, crescer como marido, crescer como filho. Isso que a gente faz aqui, essa reunião de oração, não é apenas um ritual de terça-feira, mas é uma posição numa guerra espiritual que está sendo travada. É por isso que é tão difícil vir às reuniões de terça-feira. Sempre vai ter algum imprevisto que nos impeça, porque é um momento que o povo de Deus se dobra para orar, para interceder, para clamar. E a conexão pela obediência, nós presbiterianos temos muita dificuldade com a palavra obediência. A gente gosta muito da palavra justificação, adoção, perdão, mas a palavra obediência sempre nos remete a boas obras, e a gente tem dificuldade com obras porque a gente acha que obra está vinculada à salvação. Mas a obediência é fruto de um coração submisso a Deus, de um coração que foi alcançado, foi justificado, foi perdoado, foi transformado. Eu não obedeço para obter salvação. Eu obedeço porque Cristo me alcançou, porque Cristo me salvou. E para a gente terminar então, o terceiro e último ponto é que o fruto dessa conexão é uma vida que transborda. Esse é o resultado. Perceba o versículo 5 e o versículo 8, que ele vai dizer assim: aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E aí no 8 ele vai dizer: nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem fruto. O foco de Deus não é o nosso esforço, mas o nosso fruto. E o fruto não é algo que nós produzimos para Deus, mas é algo que o Espírito Santo produz através de nós quando nós estamos conectados nele. Olha que interessante isso. Lá em Gálatas 5, a gente vê, o fruto do Espírito é esse. E aí ele coloca 9 aspectos. Só que a gente costuma pensar em fruto do Espírito como algo que a gente faz, como algo que a gente produz, como se fosse uma boa obra que a gente vai adquirindo e a gente vai conquistando. Mas, biblicamente, o fruto do Espírito significa: conforme eu caminho com Cristo, eu desenvolvo amor. Conforme eu caminho com Cristo, eu desenvolvo alegria. Conforme eu caminho com Cristo, eu desenvolvo paciência, bondade, benignidade. Perceba, à medida que eu me esvazio de mim, o Espírito Santo produz o fruto no meu coração. Quando eu chegar diante de Deus, Ele não vai falar assim: cadê os seus frutos? Quantas almas você trouxe? Não tem a ver com isso. Mas o fruto é: você foi fiel. O fruto é: você permaneceu no meu amor. O fruto é: você se esvaziou de você, pegou a sua cruz e me seguiu para que a minha vontade fosse revelada em você. Deixa eu tentar trazer uma ilustração. Uma mangueira
ela não fica se esforçando para dar manga. Ela simplesmente dá manga porque ela é uma mangueira saudável, conectada às raízes. O fruto é a consequência natural da identidade dela. Para nós, o fruto do Espírito não é uma meta a ser alcançada. É aquilo que transborda de uma vida conectada nele. Como que isso se parece na nossa vida? Primeiro, no casamento, é a paciência que surge quando o seu cônjuge está irritado. É a capacidade de pedir perdão e de perdoar. É a alegria compartilhada que não depende das circunstâncias. No trabalho, é a integridade quando ninguém está vendo. É a paz em meio à pressão por resultados. É uma presença que acalma, não que agita. Na cidade, a gente orou pela nossa cidade. É você viver de forma missional. O Michael Gorin, ele nos lembra que nós somos povo de Deus enviado em missão. E o fruto é a nossa vida se tornando um outdoor do Evangelho para os nossos vizinhos, para os nossos colegas, para os nossos amigos. Eles veem algo diferente em nós e perguntam a razão da nossa esperança. Então, para a gente fechar aqui, recapitulando, vamos voltar à imagem do celular sem sinal. Talvez você se sinta assim hoje. A vida cristã parece um esforço cansativo com poucos resultados. Mas a mensagem de Jesus é um alívio. Pare de tentar ser a fonte de energia. A sua tarefa é apenas uma. Conecte-se. Se religue nele. Permaneça na videira. Esse é o seu único chamado. Você não é chamado a ter um desempenho formidável, a ter sucesso. Aliás, na Bíblia, quem teve mais sucesso? Jonas, que pregou e 120 mil se arrependeram? Ou Isaías, que passou o ministério inteiro pregando e ninguém se arrependeu? Eu acho que a gente precisa repensar o nosso conceito de sucesso à luz das Escrituras e não à luz de um mercado empresarial. Que a nossa vida esteja conectada com a fonte da vida. Vamos orar? Senhor Jesus, nos ajuda, Deus, a repensar as nossas prioridades pela lente do Evangelho. Nos ajuda, Deus, a encontrarmos a alegria na Tua salvação e não nos resultados dos nossos esforços. Nos ajuda, Deus, a repensar as prioridades da nossa vida. Não como quem faz um planejamento de uma empresa, mas como alguém que quer viver a Tua vontade, os Teus princípios. Guia-nos, Deus, conforme o Teu querer. Opera em nós para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.